Boa noite a todos os estudantes, então, aqui da turma de 2020 do curso de Radiologia Médica da Galileu. Galera, eu sou o professor Gabriel Mota Paiva, eu sou farmacêutico como primeira formação, sou formado há mais ou menos 6 anos, esse ano fez, agora em fevereiro, 6 anos da minha colação de grau, sou farmacêutico aqui na cidade, eu já trabalhei em algumas farmácias, mas hoje em dia eu já trabalho fora da farmácia apenas com educação em saúde e também na minha segunda graduação, que é língua inglesa. Então, galera, fui convidado para ministrar essa aula com vocês, encontrar todo esse processo de psicologia aplicada à saúde, que é um dos temas mais interessantes e mais diversos da psicologia e também da área da saúde. É muito interessante como a gente vai ver como a psicologia ela vai explicar alguns processos e nos ajudar a ser melhores profissionais. Eu já dei aula na turma de 2019, na turma anterior de vocês. Eu sou responsável pelas matérias de cálculo também, justamente pela farmácia. Mas agora com vocês eu estou iniciando esse processo nas matérias um pouco mais teóricas. A gente entende que durante esse processo de pandemia, algumas aulas elas deixaram de ser presenciais e com isso nós colocamos em prioridade algumas matérias teóricas justamente para poder as mais práticas, com cálculo, com visitas, elas sejam feitas então num segundo momento onde a gente já possa fazer uma boa aglomeração. Eu vou ficar responsável pela disciplina de psicologia aplicada à saúde, como eu já tinha comentado antes com vocês, e na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre estrutura da disciplina, atividades, avaliação e métodos avaliativos em geral. Eu não vou dar uma teoria hoje. Hoje a gente não vai trabalhar especificamente com teorias, mas já tem atividade. Eu vou explicar tudo isso no decorrer da nossa aula de hoje. Podem ficar tranquilos. O meu contato vai estar lá no grupo do WhatsApp da turma de vocês, então eu posso ser acionado a qualquer momento, que eu vou tirar a dúvida de vocês tranquilamente. E eu quero apresentar então para vocês essa disciplina tão interessante. Então, a nossa disciplina, ela é psicologia aplicada à saúde, não exatamente somente a radiologia. Nós vamos falar de psicologia dentro do nosso ambiente de saúde, dentro do ambiente hospitalar ou de um posto de saúde, onde vocês serão requisitados a trabalharem. Então, lembre-se sempre que um profissional da saúde ele não se encontra apenas no hospital. Você já deve ter encontrado outros profissionais da saúde que estão fora do hospital, mas às vezes quando a gente trabalha psicologia, ela é sempre voltada bastante para o campo hospitalar, ou então em clínicas psicológicas, o que não é muito bem verdade. A gente também vai utilizar esses conhecimentos psicológicos justamente para melhorar até mesmo a nossa entrega como profissional. Nós vamos ver alguns conceitos básicos de psicologia durante as nossas aulas que vão ser importantíssimos, até mesmo para ser utilizados no nosso cotidiano, numa compra, numa negociação, mas eu acho que eu estou sendo um pouco precipitado. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da estrutura da nossa disciplina. Nós vamos ter 5 encontros, incluindo o encontro de hoje, que é um pouco mais introdutório, inclusive o nome de hoje é Introdução à Disciplina. E eu quero mostrar para vocês a minha forma de avaliação em cima de tudo que a gente vai ver, por isso que é tão importante essa aula de hoje. Nós temos 5 encontros. O primeiro encontro é o encontro de hoje, dia 3 de agosto de 2020, onde a gente vai fazer uma introdução a essa disciplina. Eu vou cobrar de vocês então, é, com a atividade de hoje. Uma atividade prática que eu já vou mandar para vocês e vou explicar direitinho o que é para ser feito. A introdução à disciplina, o que a gente vai ver, quais são os temas mais interessantes que a gente vai dar uma olhada, o que a gente vai aprender durante esse tempo e principalmente o que a gente vai debater. Eu quero até inclusive ver com vocês a possibilidade de alguns desses encontros eles serem feitos ao vivo, porque psicologia é bastante debate. Mesmo que seja um debate dentro do nosso grupo de WhatsApp, mas que a gente possa estar debatendo sobre alguns assuntos tão interessantes e tão importantes para a matéria de psicologia e para o nosso cotidiano também.
O nosso segundo encontro vai ser sobre, no dia 5/8, na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre três principais pontos. O papel da emoção no processo de adoecer, haja vista que o nosso corpo ele não é apenas físico. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma classificação muito clara sobre saúde, apesar de ser extremamente abrangente. A OMS diz que para você estar saudável, para você ter saúde, você precisa ter um equilíbrio em todos os campos da sua vida. Não só o físico, como também o emocional, como também o psicológico, financeiro, entre outros pontos que a gente vai dar uma olhada nessa aula do dia 5. Sabendo então do que é saúde, nós vamos entender o que é então doença. Então a gente sempre vai fazer um paralelo entre dois conceitos contraditórios. Se a gente está trabalhando saúde, a gente precisa saber o que é doença. Se a gente vai trabalhar equilíbrio, nós precisamos entender o que é um desequilíbrio. Se a gente vai trabalhar o equilíbrio emocional, o que seria o desequilíbrio emocional? O que seria então aonde nós devemos entrar como profissional da saúde para reajustar esse equilíbrio emocional, o equilíbrio físico, de acordo com a nossa especificidade do nosso trabalho. Outra coisa que nós vamos dizer durante o encontro do dia 5, ética e moral. São duas palavras muito parecidas, os conceitos podem se confundir um pouco entre um e outro, mas eles são bem diferentes quando a gente para pensar bem. E é justamente essa diferença que nós vamos estudar juntos. Além disso, nós também vamos trabalhar algumas atividades práticas que são as atividades que eu sempre vou mandar no final da aula, sobre o que é ética, sobre o que é moral e alguns conflitos de ética e moral. Nós vamos observar que o processo de ética e de moral, ela vai diferenciar por cultura, região geográfica, orientação do seu senso, se ele é mais religioso, se ele é mais cultural, se ele é menos religioso. Isso tudo vai determinar para você o que é ética e o que é moral. E principalmente nós vamos ver uma grande diferença quando o ponto a ser estudado é a cultura. O que é ético em uma cultura, o que é moral em uma cultura, não é nem ético e nem moral em outras culturas. Tudo isso a gente também vai ver no dia 5 de agosto. O último ponto, nós vamos conhecer então a bioética. A bioética é um campo da ética voltado quase que exclusivamente para o campo biológico, por isso o nome bioética. Então a gente vai trabalhar bastante recurso e bastante pontos interessantes sobre como trabalhar com ética dentro dos serviços de saúde, onde muitas vezes o que é ético e o que é moral se confunde entre vários conceitos que a gente vai estudar durante todo o curso de radiologia, principalmente entre os pontos de o que é bom e o que pode não ser bom, qual é a medicação que é boa, qual é o contraste que é bom, qual é o tipo de exame radiológico que é bom, qual é aquele que não pode ser feito e o risco-benefício, onde entra. Então a gente vai estudar vários pontos muito importantes na bioética para a gente poder ter a nossa ética como profissional muito bem trabalhada. Eu também quero trazer no dia 5 um material extra, que é o Código de Ética dos Radiologistas. Quero que vocês deem uma boa olhada do que seria isso. Claro que você vai ter uma matéria exclusiva para isso, podem ficar tranquilos. Aqui vai ser apenas uma olhada geral sobre todo esse processo do que é ético, do que é moral, isso dentro do campo da psicologia também. É bastante interessante, gente. Além disso, tá voltando aqui, ó, 3 encontros e eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. O nosso terceiro encontro ele vai acontecer então no dia 10 de agosto e ele vai ter outros 3 pontos muito interessantes para serem estudados nessa segunda-feira. O processo de humanização no ambiente de trabalho, em quase todos os ambientes de trabalho. Nós vamos focar no ambiente de trabalho do hospital e dos serviços de saúde, porque é onde eu estou tentando trabalhar vocês e melhorar esse entendimento do conceito de
ambiente de trabalho dentro da área de saúde. Mas claro que todos esses conceitos que a gente vai estudar nesse dia, eles vão ser levados para qualquer tipo de ambiente de trabalho, inclusive o ambiente de trabalho de vocês hoje. Então são conceitos que podem ser utilizados no nosso cotidiano, como eu já tinha comentado no começo da nossa aula. Também vamos falar um pouco sobre a saúde mental do trabalhador. É um dos pontos que está voltando a ser estudado dentro da nossa nova realidade de pandemia, onde vários conceitos eles foram modificados de saúde do trabalhador. Então, a carga emocional está muito maior hoje em dia. Então, nós vamos ver estudos muito próximos da nossa realidade, principalmente após o período pandêmico, que é um período que acontece muito, não muito frequentemente na história, mas a cada século é encontrado pontos específicos de pandemias e esses estudos psicológicos de como fica o trabalhador e toda a região, todos os seres humanos que viveram aquele momento pandêmico. É bem interessante também esse ponto, a gente vai ter uma discussão bacana lá no nosso grupo do WhatsApp também. Próximo ponto são as relações humanas. Então nós temos dois grandes tipos de relações humanas, as intrapessoais e as interpessoais. Tem uma diferença entre cada uma delas e a gente vai fazer alguns testes para determinação se você ele tem uma aptidão maior para interpessoal ou para a relação intrapessoal. Não vamos nos cobrar para sermos tão perfeitos a ponto de tudo ser interessante para a gente. Isso não existe, gente. Temos aptidões diferentes, nós temos momentos diferentes onde a gente pode estar colocando nossas qualidades, as nossas características para as relações humanas. Então a gente vai fazer um teste bastante interessante no dia 10 sobre o assunto relações humanas, inter e intrapessoal. No dia 12 de agosto, nós vamos ver outros três grandes temas. Inteligência emocional, o que é, como manter a inteligência emocional, como avaliar a inteligência emocional, também temos um teste bacana sobre isso. E o marketing pessoal, como fazer, o que é, quando realizá-lo e o que fazer para se transformar no melhor profissional e vender o profissional que você é às empresas, ou então ao seu chefe, como conseguir um bom aumento de salário. Vamos falar de empregabilidade também, a capacidade de você estar se mantendo atualizado para o mercado de trabalho, atendimento ao cliente e uma comunicação eficaz. Como eu comentei com vocês, nós vamos ver bastantes pontos sobre o nosso trabalho atual. Então a gente vai ver tanto como melhorar no nosso trabalho atual, como fazer com que esse cliente, que na área da saúde é o nosso paciente, ele possa ter o melhor serviço de saúde possível. No último dia da nossa disciplina, o dia 17 de agosto, nós vamos falar sobre trabalho em equipe, liderança, conflito, negociação e motivação. Todos esses pontos eles vão ser trabalhados através da nossa avaliação final. Como é que eu vou fazer a avaliação de vocês? E a gente entra diretamente na avaliação na avaliação da nossa disciplina. A avaliação final ela é feita com um debate com interpretação de situação-problema. Então eu vou enviar lá no grupo de vocês a avaliação. Estou falando da final, existe um outro tipo de avaliação que eu já vou conversar com vocês sobre. Então, eu vou enviar para vocês algumas situações problemas com o nome de cada um de vocês e quais situações vocês devem responder. É uma situação problema, ou seja, são situações que vocês passarão durante a vida de vocês no trabalho, durante todo o processo de avaliação e de estar no trabalho radiológico. Obviamente, vocês vão poder utilizar exemplos da vida cotidiana, da sua vida atual, do seu emprego atual. Mas o nosso foco central e as situações problemas vão ser avaliadas mediante as aulas que a gente teve e mediante lá o trabalho na área de saúde, ok? Então, nós vamos trabalhar também sobre o nosso papel como profissional da saúde dentro da sociedade, através de temas que a gente já viu lá anterior, como relação interpessoal, intrapessoal,
como fazer com que essa relação ela seja da melhor forma possível, como atender o teu cliente que faz parte da mesma sociedade que você. Isso tudo nós vamos fazer através de situações problemas. Agora nós temos as outras avaliações, são as avaliações continuadas. São 3 avaliações continuadas. Isso tudo, professor? Sim. Como é que eu vou fazer essas avaliações continuadas? Elas vão funcionar da seguinte forma. Começando de hoje, eu vou mandar para vocês um artigo científico. Ele vai fazer parte do livro da nossa disciplina. Eu vou fazer a apostila, eu estou finalizando, na verdade, a apostila de vocês, onde tem vários artigos científicos e tópicos interessantes sobre o nosso conteúdo geral, da nossa disciplina em geral. A cada aula eu vou soltar alguns artigos científicos e sempre vou mandar depois do link da aula. Então vai ter o link da aula e o artigo científico logo depois, já começando de hoje, em que eu quero que vocês leiam todo o artigo científico para poder fazermos os debates das próximas aulas. Então, a aula de hoje a gente não vai ter o debate ainda, então fica tranquilo. Mas a partir da aula da semana que vem, da semana que vem não, desculpa, de quarta-feira, nós já vamos fazer um debate prévio lá no grupo do WhatsApp mesmo, a partir das 7 horas da noite, sobre um tema. O tema da aula que vai ser a aula que vai estar no link. Como é o processo então? Como é o passo a passo da nossa aula? Eu vou enviar o artigo hoje. Eu sempre envio o artigo uma aula antes. Então, para a aula de quarta-feira, eu estou mandando hoje para vocês. Então, primeiro eu mando o link dessa aula aqui. Então, a gente tem a aula bacaninha, tudo mais. Hoje, eu vou mandar o link dessa aula, que vocês já receberam esse link, então. E embaixo desse link, eu vou mandar um artigo científico. Esse artigo científico, nós vamos debater ele na quarta-feira, porque esse artigo científico é o assunto da aula de quarta-feira. Então, 7 horas da noite, nós vamos abrir o debate. Vai ser um debate rápido, de 7 até no máximo 7h30 da noite. Logo depois, vocês vão para a aula do link, que eu vou mandar para vocês no YouTube. E depois eu vou mandar o outro artigo e uma atividade referente à aula e o artigo da semana que vem, então da próxima aula. Então nossa aula vai ter 4 pontos essenciais. Primeiro ponto, debate. Segundo ponto, aula no YouTube. Terceiro ponto, realização das atividades. E quarto ponto, o artigo para a próxima aula. Ok? Então, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi só uma introdução realmente dos assuntos que a gente vai ver durante as próximas 4 aulas. Então, nós temos 2 semanas e um pouquinho para poder estudar, para poder estar próximos. E qualquer dúvida, eu quero que vocês entrem em contato comigo, ok? Meu número vai estar disponível lá no grupo do WhatsApp. Beijo grande e até quarta-feira. Não esqueçam de estudar o artigo que eu vou enviar hoje para vocês. Beijo, galera. Até mais.